Meu amigo, você Irmão, está aqui no Piauí, você está aqui no Piauí trabalhando, como você falou, em Piripiri, dirigindo a congregação. Quanto tempo você está aqui no Piauí? Você está vindo de onde? rapaz, eu sou natural aqui do Piauí, né? Mulher do interior Olha que quis inventar. É meu primo, aí, é o do o Douglas. Ícaro. O Ícaro lá de União, o menino de União estão entrando aí. Bênção de Um Deus, abraço aí para a turma de União, povo pastor, abençoado. pastor Guilherme, logo ali de Manaus. Rapaz, é gente boa aí. Então, eu sou natural do Piauí. Eu sou natural do Piauí. Fui para São Paulo, passei 14 anos em São Paulo. Casei com a cantora Denise Costa, essa benção aí. Ela E tá aí aí, né? a gente passou um ano lá em São Paulo e agora faz um ano e 4 meses mais ou menos que a gente está aqui no Piauí, né? A gente assumiu o desafio de uma congregação aqui no estado do Piauí e aí nós estamos aqui nesse desafio, né? Estamos aqui Certo. nessa área. Meu amigo, lá em São Paulo, você estava em São Paulo, né? Isso, lá em São Paulo. Lá em São Paulo a Você gente estava trabalhou em igreja também. com alguma congregação? Sim, sim. Lá em São Paulo eu estudava de igreja também. Eu auxiliava meu pai é pastor lá em São Paulo também, né? E aí a gente auxiliava lá na nossa igreja sede, a igreja do meu pai também. E aí a gente trabalhava. Auxiliava em 2 vigílias lá também. Era correria bem pegada em São Paulo. Aí a diferença é muito As grande. vigílias fazem Antigamente parte da vida do. estava. Não, eu nasci na vigília. No ministério, aprendi com o meu pastor, André Fabiano. Nosso ministério surgiu na vigília e no rádio, né? Fazendo programações de rádio e as vigílias. Então, sempre foi na parte da madrugada, ali, pregando, deixando Maravilha. Deus agir. Mas começou mesmo na vigília e rádio. Rádio é a paixão que a gente tem também. Que Maravilha. muita gente que vem chegando agora, né, acaba não conhecendo essa parte, mas por E alguns anos eu tive já houve um programação de rádio, ministério no rádio, né? sim, participei alguns anos trabalhando na rádio em São Paulo. Estou no interior de São Paulo, a grande São Paulo, sempre fazendo programações de rádio ali e alcançando um bom número de pessoas, né? A gente viu muitos testemunhos através do rádio, muitas pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que foram libertas, pessoas que ligavam para a gente que estavam a ponto a tirar sua própria vida e através da ministração do rádio Deus operou e salvou. Né? Então Maravilha. são alguns testemunhos que Deus fez acontecer no decorrer dessa caminhada. Né? Glória a Deus. Meu amigo, eu também, quando eu aceitei Jesus em 2007, certo? Mas falando aí que eu tô te 2007, ouvindo, tá? Vou só continue. ok. Aceitei Jesus em 2007. Com um ano também eu comecei a fazer um programa de rádio. E só que nessa época eu não sabia pregar, sabe? Então Sei. eu sentava no pé do rádio ouvindo outros programas de rádio, escrevendo as mensagens, para no domingo, meu programa era no domingo, antes da escola bíblica, para que no domingo eu pregasse aquela mensagem. Então eu estava no rádio, ninguém estava vendo, eu escrevia a mensagem toda, e aí na hora da mensagem eu lia a pregação, porque eu não sabia pregar, sabe? Inclusive tem um pastor, eu não sei se você já conhece ou vai conhecer, o pastor de Sigefredo Pacheco, que é o pastor Chagas Cruz. Já Né? ouvi falar dele, ouvi falar bastante dele. Pastor Chagas é uma benção. Nesse tempo ele trabalhava na cidade de Cabeceiras do Piauí e ele fazia o programa Voz da Assembleia de Deus, que era 7 da manhã. Então, todo dia, 7 da manhã, lá estava eu com o meu caderninho, anotando a pregação do pastor Chagas para pregar no programa. Não, Eu não sabia pregar, mas eu já queria, sabe? O coração já já queimava com queimava. um ano. Com um ano de convertido ali já estava iniciando a chama pela pregação. Meu amigo, como nós vamos falar sobre os desafios do vocacionado, né? Eu queria te Sim. fazer uma pergunta. Quando foi que tu percebeu que o Senhor estava te vocacionando para o ministério? Que a gente sabe que tem várias vocações, né? Nós estamos falando do Sim. vocacionado para o Para ministério. Quando foi que você sentiu? Quantos anos você tinha que a chama ministerial começou a queimar no seu coração? Meu irmão, assim, ministerialmente falando, né? Quando eu aceitei a Jesus, já após a minha adolescência, já estava chegando, já era jovem, tudo, né? Porque eu nem sempre fui cristão, né? Nem sempre fui da Hum, igreja.
Então, quando eu fui embora para São Paulo morar com meus pais, que eu morava aqui no pé com minha avó, meu pai já fazia programação de rádio, já era evangelista, né? Já fazia o curso de teologia. Então, assim que eu cheguei em São Paulo, mais ou menos em 2010, assim que eu cheguei em São Paulo, eu já tive esse primeiro contato com a igreja e foi inclusive em uma programação de rádio. Assim que eu cheguei, eu fui para uma programação de rádio com ele ali, e aí eu comecei a observar, a ver tudo que estava acontecendo, e foi quando a palavra foi entrando, a semente foi sendo plantada, e aí eu aceitei a Cristo, né? Aceitei a Jesus, e logo que eu aceitei a Jesus, como meu pai era muito envolvido na obra, né? E tinha acabado de me mudar recentemente para lá, então eu já comecei a ir no programações de rádio com ele, comecei a ter curiosidade sobre a Bíblia, né? Então ele ia para o curso de teologia, né? Que na época ele estava fazendo bacharel em teologia, ele ia, tá sem áudio, mas alguém não está ouvindo aí? Se for Quantas pessoas estão com a áudio? irmã, se for só o áudio da irmã, a irmã sai e entra novamente. Aí tem mais alguém aí que tá ouvindo. Pessoal, fala aí pra gente aí se o áudio tá bom. Fala pra gente aí, ajuda a gente aí. Eu acho que deve ser o da irmã. A senhora sai e entra novamente. Exato. Mas aí ela não vai ouvir falando aqui. Então, aí, mano, eu já aceitei a Jesus, né? E quando eu aceitei a Jesus, meu pai estava nesse período que ele estava fazendo curso teológico, então eu já comecei a estudar junto com ele. Então ele ia para a faculdade e eu ficava em casa estudando os livros dele. E aí eu comecei a ter muito contato. Então foi muito rápido esse processo, né? Que eu aceitei a Jesus e aí eu já comecei a ter contato. Então isso dava um trabalho, testemunha. Tem alguém, e aí, tem alguém aí te entregando. Me conhece. Então, assim, já foi. Quando eu aceitei a Jesus, já foi muito rápido esse processo, né? Porque eu já me lancei de vez, então comecei a estudar bastante. Aí meu pai ia para teologia, ficava estudando em casa. Quando tinha alguma dúvida, ele chegava, já começava a tirar. Então, coisa de 3, 4 meses, eu já estava dando algumas saudações na igreja. Aí já Deus foi abrindo as portas, o ministério foi deslanchando, né? Sim. Mas isso tu tinha quantos anos, tu falou? 17, mais ou menos. 16 ou 17 anos. Hoje tu tem quantos anos? Hoje eu tô com 30, mano. É? Então. Rapaz, tu é mais novo do que eu. Rapaz. Eu tenho 1 ano na tua frente aí, ó. Aí, tá colado. Mas você foi cristão, nasceu no ministério? Entendi. Mas aí, começou a pregar na congregação ali local. Quando foi que tu começou a ganhar destaque? Cara, a minha primeira ministração foi no culto no lar, né? Lá em São Paulo, a gente faz muito culto no lar, né? Que é diferente. Aqui a gente faz o culto ar livre, né? Põe as corneiras para fora, caixa de som. Em São Paulo, não. Meu cunhado Danilo Costa aí, a gente faz lá em São Paulo, dentro da própria casa, né? Culto no lar mesmo, né? Então, o pessoal. Então, minha primeira oportunidade de ministrar mesmo foi o culto no lar. E é engraçado, cara, que assim, quando eu recebi, né, o convite para ministrar no culto, aí eu fui lá anotar, fiz todo aquele esboço, né? Montei todo aquele cenário na mente do que ia falar, você sabe disso, né? Aí, beleza, quando eu fui pro culto para pregar, no meio do caminho, não sei o que aconteceu, eu perdi o esboço, não lembrava o texto que eu ia pregar. Cara, foi assim, ó, virou tudo. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, e agora? Caçando na Bíblia, né? Procurando o esboço, não sabia onde estava o esboço. Procurando, eu falei, meu Deus, e agora o que, eu vou falar aqui? Aí eu, não, vou lembrar o texto. Quem disse que eu lembrava o texto que eu estudei? Aí eu fui para uma outra mensagem e acabei pregando João 4, falando da Samaritana lá. E foi Deus que eu não lembrava nada. Não, deu branco em tudo. E aí foi onde começou, né? Aí comecei a ter as oportunidades dentro da igreja. E aí começam os desafios, né? Porque, como disse, foi um processo um pouco rápido do jeito que Deus trabalhou comigo, né? E aí sempre tem aquela resistência, né? Sempre tem algumas pessoas que são contra, uns não aceitam, outros vão dizer, agora não pode porque é muito novo e tal. E aí eu comecei a enfrentar alguns desafios nisso aí, né? Mas graças a Deus eu sempre tive um pensamento um pouco, como que eu posso dizer? Sempre tive um pensamento um pouco positivo e forte, né? Tipo assim,
Porque às vezes a pessoa chegava e falava assim, ó, ele não, que foi o caso, né? Ah, esse menino não pode pregar. Ué, por que eu não posso pregar? Aceitei Jesus, fui batizado, estou fazendo tudo certinho, estou estudando que para o pessoal que está nos assistindo aqui, se você tem o desejo de pregar, acho que o principal ponto, um dos principais pontos que você tem que ter é estudar a palavra de Deus, porque se você vai pregar, você precisa, você necessita estudar a palavra de Deus para você entender aquilo que você está falando. Então eu estudava, eu orava, jejuava, buscava, e falei, por que eu não posso pregar? Só que essas palavras, né, elas vinham mesmo para fazer a gente desanimar, né, sempre no começo. Mas eu peguei isso de uma forma diferente. Então, quando eu comecei a ouvir isso, né, de alguns líderes, enfim, aí foi onde eu falei, não, por que não? Aí foi onde eu orei mais, fui estudar mais, fui buscar conhecer mais. Aí eu quis ir um pouco mais além, né? Aí eu comecei a pegar os livros do meu pai, comecei a estudar grego, hebraico, e falei, Entendi. não, agora o negócio vai ter que virar. Então, foi aí que Deus foi abençoando, as portas foram se abrindo, né? Alguns amigos, algumas congregações pequenas mesmo ali do bairro, porque São Paulo tem muito ministério independente, né? Então, aí a gente foi abrindo aquelas portas, fui pregando uma aqui, outra igreja aqui. Termina que esses ministérios independentes, eles ajudam muito a gente, né? Demais, Eles demais, abrem muitas portas. Isso demais. é Né? E, maravilhoso, cara. e isso abriu ó, o pastor Gesiel, o homem da Lagoa do Camelo, pastor pastor na praia, é outro nível. É, maravilha. Então, e aí Deus foi abrindo as portas, mano. E graças a Deus os convites foram aparecendo em São Paulo, né? Graças a Deus a gente foi fazendo algumas amizades. E aí as portas foram se abrindo ali naquela região, né? Graças a Deus. E aí Deus abençoou bastante a gente ali. Mas o desafio foi grande, né? O desafio foi grande, que a gente sabe como que funciona, né? Nem sempre todo mundo está disposto a ajudar quem está começando, né? Sim, Estender a mão para quem está começando é diferente, porque quem está começando, né, é o que eu costumo dizer, é aquele que não tem o que oferecer. Né? Então você faz sem esperar nada em troca, é fazer o bem sem olhar a quem, né? Se você sim, está fazendo para alguém que está começando, o que eu vou entregar em troca? Não tenho o que entregar. Né? Mas sempre Deus levanta algumas pessoas que vai direcionando, né? Abrindo portas, mostrando o caminho, ajudando. E isso foi muito fundamental no meu ministério. sim, sim. Ok. Como você falou aí da questão das pessoas que Deus vai levantando, né? Vem aí um outro desafio para o vocacionado. Conexões. Pessoas que vão te ajudar, né? Crescer no propósito. Qual foi assim, as experiências que você teve assim, de conexões com pessoas que abriram porta para você em momentos assim, vamos dizer assim, chaves? Quais foram essas experiências? Porque todos nós temos. Por Sim, exemplo, eu já tive experiência que eu estava prestes a desistir do ministério da pregação, não queria. Aí, de repente, lá eu vou uma agenda, conheço alguém e essa pessoa começa a me abençoar, me ajuda com oferta, me presenteia com livros, me indica para outras pessoas e essa pessoa foi a pessoa-chave para aquele momento da minha vida. Você passou por essa experiência também? não, sim, com certeza. A gente passa por isso, né? É, quando eu comecei, né, meu ministério, né, que tive esses grandes desafios lá em São Paulo, porque assim, alguns estados, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, é um celeiro muito grande de pregadores e cantores. Né? São Paulo, meu, Rio, então, também nem se fala. Então, quando você está nesse cenário, infelizmente, tem um grupo de pessoas que em todo lugar tem, né? Só que, como lá é maior, então a proporção é ser maior também, né? Tem um grupo de pessoas que ele não quer te ajudar. Então, eu enfrentei situações de pessoas levantando calúnia assim de forma, cara, que você olha e fala, meu, de onde que a pessoa tirou a ideia de fazer uma coisa? É o satanás mesmo de pôr na mente dele, porque o ser humano em si não ia ter criatividade para inventar uma situação dessa. Então, algumas situações foram sendo criadas e tal, e isso fez com que eu olhasse e falava, rapaz, quer saber de uma coisa?
vou estudar mesmo, vou caçar outra coisa para fazer da minha vida, que esse negócio de ministério não vai dar certo. E aí Deus levanta alguém e fala, não, Deus vai fazer, Deus vai te levantar, Deus vai... Fala, mas como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai? E aí, quando eu olhei essa situação, eu falei assim, rapaz, o que eu vou fazer na vida? Vou deixar quieto negócio de ministério, porque não dá, né? Quem era para ajudar, tenta atrapalhar. E não faz sentido, né? Não faz sentido isso, porque o reino é um só, né? E aí, era nessas horas que Deus chegava e falava assim, não, mano, ó, tem um primo meu, lá em São Paulo, homem de Deus, pastor hoje, que ele grudou e falou assim, não, mano, ó, vamos orar, Deus vai fazer, e vai acontecer. E aí, quando a gente menos esperava, o cara me ligava assim, não, ó, tem uma agenda ali para você e tal, você vai pregar num evento ali, né? Uma das oportunidades que surgiu para mim em São Paulo. Eu falei, cara, como que eu vou conseguir pregar nesse evento? Não faz sentido. Então Deus usou um amigo que abriu essa porta nesse evento de São Paulo, que fez com que desse uma visibilidade um pouco maior. Só que você é itinerante, você vai entender isso que eu vou falar aqui agora. Quando a gente está no nosso estado, na nossa cidade, é, aqui no Piauí a gente tem uma necessidade muito grande de se deslocar para outras cidades. E dentro da nossa cidade acaba ficando um pouco limitado na questão das congregações. A gente entende isso, então a gente precisa deslocar para outras cidades. No caso de São Paulo, não. Em São Paulo você consegue ficar rodando dentro da própria cidade, porque é muito grande. Então acaba tendo isso. Então, qual que é a necessidade de São Paulo? A necessidade de São Paulo é você sair para fora. Não é rodar dentro de São Paulo, é sair de São Paulo. Então, eu lembro que teve um pastor, o meu pastor, né? Meu pastor me deu uma oportunidade para pregar numa vigília. Uma das vigílias que ele faz. Era uma das maiores vigílias de São Paulo. Cantor Tiago, Deus abençoe. É uma das maiores vigílias de São Paulo. E aí, nessa oportunidade que ele me deu para pregar, tinha um outro pregador, um pastor conhecidíssimo, pregador dos Gideões e tudo. Aí eu falei, tudo bem, vai me colocar para pregar junto com o cara. Eu falei, que mesmo, tá no cartaz e tal, nossa, que bacana. Eu falei, vai me colocar primeiro, né? Cara, o pregador de Gideões, né? Depois para segurar o povo. Só que nisso, meu pastor pregou primeiro. E, pelo amor de Deus, não prega demais. Ele veio e pregou primeiro. Aí eu falei, então vai colocar para pregar depois, né? Isso é a segunda mensagem, cara. Nada. Ele passou pro outro pastor. Né? Aí o cara veio e arrebentou. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu vou pregar depois do meu pastor, depois dele. Só que a oportunidade era muito boa. Entendeu? A oportunidade era muito boa. Cantor Tiago, dizendo que estava lá nesse dia. A oportunidade foi muito boa. Por quê? Porque ele me colocou naquele cartaz, né, que era da vigília dele, uma das maiores vigílias de São Paulo. Tinha ele e esse outro pastor, pastor Eudimar Santos, que é um grande pregador. Então, assim, isso fez com que desse uma certa visibilidade. Mas, para mim, no dia, foi complicado. Porque no final eu falei, meu Deus, como que eu vou pregar aqui? Então, isso o camarada aparecer no cartaz com um homem desse é bom. Agora, para você pregar, é outra história. É outra história. Então, isso fez o quê? Isso me abriu portas fora. Porque teve um outro pastor que viu que, cara, me abraçou demais no ministério e aí esse pastor me levou para o Rio. Né? Esse pastor me levou para o Rio. Então, tipo assim, esse pastor que me levou para o Rio, ele também estava saindo de um processo que ele tinha enfrentado lá, coisa de ministério, né? Mas ele me levou para o Rio e isso abriu portas no Rio de Janeiro. Então, quando eu voltei para São Paulo, isso mudou uma chave. Por quê? Porque eu já tinha saído de São Paulo. E aí foi quando eu tive a oportunidade de vir pregar no Piauí. Cara. Isso aí foi o que marcou o meu ministério. Porque, assim, eu estava pregando em São Paulo, pregando em São Paulo, pregando em São Paulo, só que no Piauí mesmo, eu nunca tinha vindo pregar. Nunca. E é a minha raiz, né? Sou daqui, natural daqui. E nunca tinha pregado aqui no Piauí. E aí, quando surgiu essa oportunidade, inclusive foi aí, lá em Teresina, né, no Lorival, lá no campo do Lorival, um congresso que teve lá, isso. E aí, Deus me honrou, pagaram passagem, tudo. Não, ficar em hotel, eu falei, não, hotel tem que ir, não vou hotel, não, pelo amor de Deus, quero ficar em casa, ficar na casa da família. E aí, foi assim, foi um marco, né, porque aí foi onde as coisas começaram a alavancar mesmo.
Então, Deus usou uma pessoa aqui no estado do Piauí para me trazer aqui, né? Então, assim, como meu primo falou, esse deu trabalho aqui. Então, era um meio onde as pessoas conheciam quem eu era antes, né? Então, as portas estavam fechadas aqui, porque quando eu fui embora para São Paulo, eu não era nem crente. Aí, de repente, do nada, eu volto para cá. Então, sempre a gente sabe como que é, e principalmente no nosso meio, né? Então, quando ele quebrou essa barreira que me trouxe para cá, com passagem paga e tudo, só para pregar no Congresso, cara, isso no ministério, porque Deus usou esse amigo para fazer essa conexão. E agora, recentemente, eu provei disso novamente, né? Porque quando eu vim para cá, para o Piauí, eu sou era de um outro ministério lá em São Paulo, então a gente sabe a dificuldade que é hoje para você ser um obreiro nas Assembleias de Deus, tem todo um crivo, né? Que é justo ter e deve ter, né? Porque senão o negócio ficaria bem avacalhado, né? E quando eu cheguei aqui, né, a minha esposa cresceu aqui nessa cidade de periferia com o pastor Zezinho, e aí o pastor Zezinho nos fez uma proposta para ficar aqui, cuidar de uma congregação com ele, só que até então era aqui na cidade, né? E aí foi onde a gente teve contato com a questão da convenção e tudo, e aí o pastor Zezinho foi essa ponte para abrir as portas da convenção, né? O pastor Zezinho abriu essas portas da convenção no estado. Quando eu cheguei aqui, o primeiro contato de pregador que eu tive foi com o pastor Serafim, né? Pastor Serafim Sobrinho. O Serafim Gideone, missionário Gideone, Deus abençoe, irmão. O pastor Serafim, né, o pastor Adiel, lá de São Paulo, ligou para ele, falou que eu estava vindo aqui, se ele poderia me dar uma força. Então, ele foi um cara que segurou na minha mão aqui e falou, não, eu vou te ajudar. E aí ele abriu algumas portas para mim aí, falou do meu nome, e aí Deus foi abençoando, né? E aí apareceu o senhor também. Que a gente nem tinha contado, e a gente começou a conversar no Instagram e falou, mano, vou te ajudar. E você abriu várias portas para mim aqui no Piauí também. É isso que eu falei no início, né? Do fazer o bem sem orar aqui. Porque eu, por exemplo, o que eu vou entregar para o pastor Serafim, por exemplo? O que eu vou entregar para o senhor? O senhor prega praticamente todos os dias aqui no estado. Já está um tempo aqui, né? E eu cheguei agora, como que eu... Menos. Rapaz, ser modesto. Como que eu vou... Você entendeu? A questão da... É o que eu falo de abençoar alguém. Então, hoje, eu até falo, né? O senhor, o pastor Serafim, foram essas pessoas que abriram essas portas aqui no estado do Piauí, né? Esse final de semana, essa camisa que eu tô aqui foi de um congresso que eu fui pregar no lugar dele. Rapaz, pensa na forma pregar no lugar do homem. Só que essa porta ficou aberta, que esse final de semana eu tô indo para lá novamente. Lá em Anísio de Abreu, lá, né? Tô indo para lá novamente. Então, olha, o Caio Felipe são as conexões. O Caio aí, ó. Esse menino é benção, rapaz. Aí, ó. Que é peso. A última vez que nós estivemos juntos foi no final da vigília aqui em Demerval, aqui, bebendo café e conversando. Esse cara aí é potência. Então, tipo assim, e essa conexão, por exemplo, esse final de semana eu vou para lá novamente. Então, as portas foram se abrindo, Deus foi fazendo, né? E eu gosto, sempre vai levantando, né? Cortando um pouquinho aqui a sua fala, depois você continua. Eu gosto de dizer assim, às vezes eu gosto até de conversar com o Jefferson e Yuri sobre isso, né? Sim. E a gente sempre gosta de comentar sobre o poder do network, e a gente usa aquela história lá da viúva que o profeta Eliseu libera uma palavra e Deus multiplica o azeite. Sim. E literalmente foi um milagre, claro, mas o detalhe ali é que os vizinhos delas emprestaram as vasilhas. Exatamente. Se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, não teria vasilha emprestada. Exatamente. Então, existem pessoas que talvez a gente ainda nem conhece, ou talvez a gente nem gosta, mas é elas que carregam a vasilha para a multiplicação do nosso azeite. Né? Exatamente. Então, manter os bons relacionamentos é necessário. O nosso milagre os nossos milagres estão do tamanho dos nossos relacionamentos. Tanto que o texto diz que ela pediu muitos vasos emprestados. Quando não tinha mais vasos, aí o texto diz que o azeite parou de multiplicar. Agora imagina, se ela tivesse ainda mais amigos, mais vasos teria, mais azeite teria. Então, é bom que a gente crie um número, sabe? Amplie os nossos relacionamentos, a nossa rede, nosso network, porque é nessas pessoas,
nesses amigos de caminhada que a gente vai aprendendo e vai encontrando vasilhas para multiplicar o nosso azeite. E aqui eu diria que o nosso azeite seria o nosso ministério. Sim. Nosso ministério estava dentro de apenas um vaso de azeite. Mas com vasilhas emprestadas, o azeite multiplicou, sabe? É uma aplicação, é uma analogia interessante, né? Dentro da nossa conversa. Então, uma rede de bons relacionamentos é necessário para vivermos grandes milagres. Pode continuar aí o que você está falando. Exatamente. Essa questão da network ela é muito importante, né? Eu fiz muitos amigos em São Paulo, né? Muitos amigos em São Paulo. E principalmente falando-se de ministério, né? Eu já, esses dias, ó, antes de eu vir embora pro Piauí, passei 30 dias em Manaus. 30 dias em Manaus. Lá em Manaus é o seguinte, lá você prega manhã, tarde, noite e vigília. Que é manhã, isso mesmo. Tarde, noite e vigília. Manhã, tarde, noite e vigília. E tu tem garganta? Deus vai entregar. Mas como que eu cheguei lá? Através da network. Um amigo, inclusive ele vai estar aqui no Piauí agora, no começo de dezembro, deixa eu apresentar ele. Ele abriu essas portas para mim e minha esposa lá em Manaus. A gente passou 30 dias lá na casa dele, usando o carro dele. Então, isso fez o quê? Isso é a amizade. Então, hoje ele vem aqui para minha casa e fala, cara, ó, fica aí, pega o carro, vai, vamos junto, e é isso. Então, eu acredito também, Francisco, que infelizmente hoje, algumas pessoas elas não querem ter uma network na intenção de ter uma amizade, né? De ter uma aliança. Mas naquela ideia de troca de agenda. Cara, isso aí para mim... Sim. Eu cortei apenas isso lá atrás. Né? Eu cortei isso lá atrás. Por quê? Porque às vezes você sentava, você não tinha um tempo de mesa. Então o cara sentava na mesa aqui, me dá uma data aqui, me fala um negócio aqui. Não, irmão, vamos conversar aqui. Você tem uma vida fora disso? Vamos ser amigo primeiro? Vamos ser parceiro primeiro? Então hoje a gente prioriza muito isso. Uma amizade vale muito, né? Hoje essa questão da amizade vale muito. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam trocando. É lógico que tudo envolve essa troca, né? Vai acontecer. Mas essa amizade, quando você tem essa aliança de, cara, eu sou teu amigo independente, se vai fazer para mim ou não, porque tem lugar que você vai entrar que eu não vou. Sim. Isso é fato. Você pode até tentar, mas não vai acontecer. Deus abriu para você aquilo ali. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo normal. Então, eu acredito que as pessoas precisavam priorizar mais essa questão, né? Então, por exemplo, quando a gente vê a história de José. José foi preso lá no cárcere, tá José, o padeiro e o copeiro. Né? Então, estão 3 ali. Então, os 3 estão conversando. Para eles terem chegado até José e falar, cara, eu tive um sonho, não estou conseguindo entender nada, é porque José já tinha falado para eles o que tinha acontecido lá atrás. Então, para você abrir uma intimidade daquilo que aconteceu lá dentro da sua casa, primeiro você tem que fazer uma aliança de amizade. Você tem que ser amigo. Não é? Então, eu só vou conseguir fazer isso quando a gente for amigo. Aí eu vou conseguir te entregar e falar, cara, faz sentido. Só que essa amizade, ela pode fazer alguma coisa por você, mas a gente precisa entender que mesmo diante de toda essa network, é Deus que faz acontecer. Porque quando ele revelou o sonho, aí a gente entende, né? O copeiro morreu, o padeiro tá lá, ou melhor, o padeiro morreu, o copeiro voltou a servir, aí ele falou, quando você chegar lá, fala de mim, que eu tô aqui. Né? Talvez ele falou, não aconteceu nada, não mudou nada. Mas o dia que Faraó sonhou, de quem que o cara lembrou? Tem um cara lá que falou comigo uma vez e tudo que ele falou para mim deu certo. Rapaz, chama ele aqui que vai dar certo. É o cara ideal pro propósito. Aí ele falou, não, peraí, verdade. Chama José aqui. Aí quando José veio, Deus abriu o caminho, um copeiro que estava lá preso com ele. Então, o Felipe trabalha aqui com a gente, Piripiri também. Então, quando ele fala de José lá, ele trouxe José para o palácio na hora certa. Então, assim, dentro do cárcere, talvez todo mundo é prisioneiro. Talvez não, mas dentro do cárcere todo mundo é prisioneiro. José era prisioneiro, o copeiro era prisioneiro, o padeiro era prisioneiro. Só que a condição que ele estava vivendo no momento, né? A condição que ele estava vivendo no momento era uma condição que ele não poderia entregar nada para José.
Mas independente disso, o José fez o quê? Uma network com ele, fez uma ponte ali, uma aliança, uma amizade. E isso fez com que lá na frente, depois de um bom tempo, o cara lembrasse que José estava lá. Ah, lembrei, tem um cara ali que dá certo para fazer isso aí. Então, eu acredito muito nisso, né? Que Deus coloca pessoas no nosso caminho e, infelizmente, algumas pessoas deixam algumas pessoas se perderem porque olha, né? Olha assim, não vou fazer nada, o cara tá, né? Por exemplo, eu chegando aqui no Piauí, né? Vocês já estão aqui há um bom tempo. Você, não, vou fazer nada para ajudar o cara, não. O cara tá chegando agora, sei lá qual que é a intenção dele, o que ele quer. É normal, é natural. Ninguém vai julgar ninguém por isso, né? E aí, como algumas pessoas fizeram, né? Como algumas pessoas fizeram, e para mim também tá tudo bem, não tem um problema com isso. Jonathan, inclusive um amigo meu, né? Eu acho que ele tá até aqui na live, não sei, mas ele entrou agora há pouco. Ele falou uma vez, porque ele pediu assim, Francisco, me indica alguns nomes de pregadores que tu conhece. Eu peguei aqui uns 4 contatos, né? De alguns amigos e enviei para ele. Aí sempre que alguém pede, envio aí 4, 5 contatos. Aí ele ficou admirado e falou assim, essa é a primeira vez que eu estou vendo alguém enviar contato de outros pregadores. Por quê? Às vezes você vai pregar no lugar, o povo gosta de você, e você começa a achar que você é o cara daquele lugar, é o dono, e você não quer ir indo para lá, porque vai que vem outro, sacode tudo, e agora você fica relativizado, né? E aí ele ficou admirado. Eu peguei o nome indicando e falando bem, olha, tem esse aqui, se não der certo esse, tem esse aqui, esse cara é top e tal. E ele ficou encantado com aquilo. Disse, como é que tu tem coragem de indicar? Porque hoje nós estamos vivendo essa época tão assim complicada, até mesmo no ministério, né, de pessoas que querem a utilidade que você tem, mas não enxerga o seu valor, né? E aí eu até me lembro de uma frase interessante, quando a sua utilidade acabar, qual o valor que você terá, né? Mas essa ideia de ajudar pessoas, eu gosto de fazer isso porque eu vivo isso, cara. Eu era um improvável. Tenho amigos que foram me indicando. Então isso dentro de mim eu gosto de fazer isso. Mas, como nós estamos falando aqui, não é todo mundo que faz isso. Não, tá? Não é. Não é. Termina que, até ministerialmente, há uma concorrência. E aí você até pregou na última vigília que teve aqui sobre Isaías 6 e falou dos anjos, né? Que chocavam rapidamente, nenhum se chocava com o outro, mas todos magnificavam a Deus e fez uma aplicação disso, da gente trabalhar, servir e adorar juntos sem precisar se chocar. Né? No reino tem espaço para todo mundo e ninguém vai se chocar se não quiser, claro, né? Mas há um desafio. Nós estamos vivendo a época que as pessoas não querem indicar, não querem ajudar, tem até medo de citar o seu nome para alguém e o povo gostar mais de você do que, sabe, é um problema. Mas continua o que você estava falando aí, está muito bom o nosso diálogo. E isso aconteceu muito, né? Eu acabei vivendo muito isso aí também, né? Mas como eu disse, né? Assim que eu cheguei aqui, teve algumas pessoas que falaram, vamos tomar um café, bora, vamos aí, vamos tomar. Porque a gente aprendeu a ter esse relacionamento de tempo de mesa. Aqui, cara, vou passar em Demerval, vou mandar uma mensagem assim, ô irmão, tá aqui, vamos tomar um café, entendeu? Vamos parar numa padaria ali, vamos fazer um lanche, vamos bater um papo. Porque eu acho que vai muito além disso, né? O network, o relacionamento vai muito além disso. E, infelizmente, algumas pessoas elas acabam achando que tudo é porque o cara chegou agora e tá querendo. Então, tem um carinha aí, até bem conhecido, né? Faz sentido falar o nome, mas depois eu te conto. Aí ele falou assim: não, vou fazer para você, não sei o quê. Tô pedindo nada. Tô te pedindo, não, vou fazer. Amém. Pô, tá por onde? Não, tô em tal lugar. Vamos tomar um café? Não, vamos, não sei o quê. Aí depois sumiu. Tá vendo? Não, o cara perguntando de você, perguntando. Não, tem meu número, pergunta pra mim. A gente resolve. Se tiver alguma dúvida, a gente fala aqui, tira na hora e tá tudo resolvido. Mas aí você começa a perceber as intenções. Fala, não, irmão, eu não quero o que você tem. Não. Porque eu aprendi que o que é meu me acha. O que é meu te encontra.
O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é seu, acabou. Vai chegar até você. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre isso, que eu falo de Davi. Quando Absalão vai tentar tomar o trono de Davi, o que Davi faz? Davi pega os seus soldados, pega o seu exército e foge para o deserto. Mas é o rei Davi que está fugindo de um menino. É o rei Davi, está fugindo de um menino. Aí Absalão vem, senta na cadeira. Então, Absalão está no trono. Absalão sentou na cadeira de Davi. Só que aí quando vai falar, fala, o rei Davi foi para o deserto. Porque não é a cadeira, é a unção que dá. Então, aí eu falo, você quer cadeira? Vai ficar com a cadeira. A cadeira é toda sua. Não é sobre a cadeira, é sobre a validação de Deus. Davi levantou e foi para o deserto. Então, quem está na cadeira? Absalão. É rei? Não, ele é Absalão. E o rei? O rei está no deserto. O que é dele é dele. Né? E Deus vai abrindo, Deus vai fazendo. E quando eu olho isso, né? Às vezes são algumas situações que a gente aprende com a palavra de Deus e isso vai confortando a gente. Acho que essa é a palavra certa, né? Deus vai tranquilizando o coração da gente, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo com o tempo. E aí a gente acaba percebendo que existem algumas coisas que não vale a pena. Então você acaba, né, relevando muitas situações. Deixa Deus fazer. E hoje, graças a Deus, um ano que eu estou aqui no Piauí, digo sem medo de errar que o Piauí me surpreendeu. Quando alguns amigos falavam, descobriram, vai ir para São Paulo, não sei o quê, alguns amigos falavam assim, mano, você tá ficando doido, o que você vai fazer no Piauí? Você vai morrer lá, velho. Piauí não tem nada não, Piauí não tem nada pra você não, Piauí não tem nem água. Aí eu falei, não, Deus falou, se Deus falou, Deus vai fazer. Então, em um ano que a gente está aqui, Deus abriu as portas da convenção, Deus abriu congressos para a gente aqui, Deus abriu eventos para a gente aqui, Deus nos apresentou amigos aqui. Então, Deus fez coisas acontecerem aqui, né? E eu vejo a mão de Deus nisso. Então, eu olho hoje e vejo essas pessoas, né, que ligavam lá atrás falando, você tá ficando louco de fazer isso, de mudar para o Piauí? Eu disse, mano, será que dá pra gente passar uma semana aí? Dá pra ir? Não sei. Pastor Luiz Júnior apareceu na live aí, Deus abençoe. Então, sei, Deus que faz, né, mano? Graças a Deus, ele tem nos surpreendido aqui no estado do Piauí. Maravilha, meu amigo, maravilha. Termina aqui a nossa conversa, né? Eu falei que a gente ia conversar baseado em 2 Timóteo, né? Mas termina que a nossa conversa está baseada, porque o que eu ia falar e comentar com você sobre 2 Timóteo é isso, é Paulo falando que no último julgamento dele, amigos abandonaram, outros não deixaram, outros ficaram com ele, outros o apoiaram, incentiva Timóteo a pregar, cumpre o teu ministério, não fica ouvindo a oposição, tinha um Alexandre lá para ele que ficava perturbando o cara. Paulo tem hora que se sente só, porque também vem um desafio dos vocacionados, é aquela solidão que só quem vive o ministério sabe do que a gente está falando, né? Aquele momento que a gente se sente só, parece que, por mais que tenha aqui amigos perto da gente, mas aquela solidão existencial que o vocacionado enfrenta. Então, termina que a nossa conversa está pautada em 2 Timóteo. Quem sabe em uma outra live a gente comenta só o capítulo, né? Dá pra gente mas hoje a ideia é essa. A ideia hoje é ouvir a sua história, né? O seu testemunho. Interessante aqui dessa segunda carta a Timóteo, que é a carta de despedida do apóstolo Paulo, né? Sim. A carta de despedida dele. Ele sabe que está indo embora. E o mais interessante de tudo isso é que quando Paulo fala para Timóteo, né, é como se Paulo estivesse dizendo assim, Timóteo, estão falando que eu estou velho, estão falando que eu estou acabado, estão falando que eu estou preso, como que você vai seguir alguém que está preso? Mas ele não faz uma coisa, não deixa que ninguém despreze a tua mocidade. Aí ele fala, reacende a chama que está em ti, que foi imposta por imposição das minhas mãos. Aí ele olha e fala assim, o que é isso? Aí Paulo lá ele vai dizer assim, né? Eu queria muito ainda te ver. Todos me abandonaram. Todos foram embora. Mas, mano, aí aqui, só para, né, deixar, como diz o pastor Reginaldo Ribeiro, né? A cereja do bolo. Cereja. Assim, a cereja do bolo
aqui tá quando Paulo fala para ele assim, mas Lucas ficou comigo. Eita, mano. Todo Sempre mundo foi vai ter embora, um Lucas. mas Lucas ficou comigo. Aí o interessante é que Lucas, quem é Lucas? Lucas é médico, Lucas é doutor. Paulo já está no final da sua história, no final da sua carreira, já está cansado, já sofreu, já padeceu, já viveu o ministério, já mostrou a sua vocação. E aí ele diz assim: Lucas ficou comigo. E o que é o Lucas? O Lucas é o cara que, quando pode assim, rapaz, é uma dor nas costas, toma esse analgésico. Ah, não, esse aqui, Paulo, põe isso aqui, passa essa pomada aqui que vai te ajudar a resolver. Então, mano, pra gente finalizar, Deus sempre vai levantar um Lucas que vai cuidar da gente no todo o tempo. Glória a Deus. Mesmo que. Amém. E aí, quando todos forem embora, a gente fica com o que João escreveu, né? Em uma das epístolas. Os que foram embora é os que estavam entre nós, mas não era dos nossos. Então, ó, deixa aí. Os que não são dos nossos, mais cedo ou mais tarde eles vão ter que sair. Agora Deus vai sempre ter um Lucas que vai ficar com a gente até o fim. Rapaz, isso é top. Meu amigo, para nós fechar hoje, para não ficar muito demorado, e a gente pode continuar na próxima semana nessa live. Conte para nós aí. Segura no. Conte aí uma experiência que você viveu em uma das suas ministrações, que a gente tem várias experiências, sim, mas tem aquela que fica, sabe, que chama a atenção, aquela a gente guarda como sendo um referencial. Uma experiência, um marco, isso. Já aconteceu várias coisas inusitadas, né? São o quê? Mais de 12 anos, 13, 14 anos pregando a palavra, né? Olha aí quem chegou aí na live, mano. O Yuri é potão, o Yuri me abandonou, mano. Uma das coisas. É o profeta Elias dos nossos dias. O homem só prega em Elias. Não, isso aí é potente. Mano, uma das testemunhas. Um marco no meu ministério uma vez, que, assim, foi algo surreal. Eu nunca tinha vivenciado essa experiência. Foi a primeira vez que eu tinha vivido isso. Eu fui convidado uma vez em São Paulo, faz muito tempo isso, a pregar num congresso de criança. Pregar num congresso de criança. Menino novo ainda e tal, tudo bem. Fui pregar nesse congresso de criança. E aí eu ministrando no congresso, ministrando, e Deus foi trabalhando de uma forma assim tão surreal, que o que me surpreendeu foi quando o Espírito Santo começou a batizar as crianças. E aí tinha aquele grupo de crianças assim, cara, foi uma experiência surreal que, quando a gente loja, como se fosse hoje, que fui ministrando e no decorrer da ministração, quando estava quase no final que a gente foi orar, Jesus começou a batizar as crianças assim no Espírito Santo, aquele monte de menininho falando em línguas e chorando. Ali foi um marco no meu ministério, cara. Eu olhei aquilo ali e falei, isso aqui só Deus que faz. Só Deus que faz. A gente pode aplicar a mensagem, pode falar o que for, irmão. Para você fazer uma criança chorar, você não faz, irmão. Falando, você não faz. E aí eu olhando aqueles meninos tudo chorando, falando em línguas, assim, foi um negócio surreal que marcou meu ministério aquele dia. Marcou meu ministério. Glória a Deus. E aí eu olhei e falei assim, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Foi assim uma experiência, dentre outras, né? São muitas coisas que aconteceram no ministério que deu para ver nitidamente a mão de Deus agindo, né? E isso é para o Espírito de Deus provar para a gente mesmo, né? Que Ele está conosco. E é naquele dia mais complicado, mais tenso, que Deus vai agindo, né? Deus vai fazendo acontecer. São nos dias mais tenebrosos na nossa vida que Deus se revela de forma grandiosa, né? Exatamente. É que tem os discípulos lá no 3 da manhã dentro do barquinho, a tempestade, a Bíblia diz que era frio,
era escuro e era tempestade. Aí é exatamente naquele pior momento que lá vem Jesus caminhando em cima das águas. Interessante é que o texto diz que deixaram um barquinho. Os discípulos disseram: Jesus, a gente está indo na frente, vai ficar um barquinho aí para ti. Eles estão querendo ajudar Deus. Jesus deixa os barquinhos de lado e vem caminhando em cima das águas, sabe? É nesses piores momentos que Cristo abre mão dos nossos barquinhos e se manifesta caminhando em cima das águas. Sempre vai ser assim, né? É marca do nosso ministério. Sempre Jesus vai fazer essas coisas. Eu acho que nós temos que fazer a próxima live é experiências com Deus. Rapaz, dá certo, dá certo. Nós temos que fazer uma live com o Yuri também, ó. Os três numa live, contando experiências. Quando começou a pandemia, o Yuri fazia live comigo, mas hoje ele nem me responde, mas nem fala comigo. Ele entrava lá, direto. Hoje O Yuri agora anda voando na asa de querubim, meu irmão. Ele não pisa mais no chão, não. Quando ele vem aqui na tá. a gente fica com medo. Quando Isaías olhou pra cima, ele viu o Yuri andando lá também. Você já abandonou. Mano, mas vai dar certo. Vamos combinar, a gente marca aí. Vamos fazer uma live aí, os três aí, juntos, contando experiências, sabe? Eu acho que isso edifica a fé, cara. Experiências, sabe? Edificam a fé. Sim. E a gente continua nessa mesma pegada dos desafios do vocacionado. Dá pra gente ter uma live aí só sobre experiências que marcaram o ministério. São várias, né? Dá sim, dá sim. Tem muita coisa pra falar. Meu amigo, pois por hoje a gente fecha por aqui. Viu? Muito, mano. Obrigado aí, que Deus continue aí abençoando. Vamos ver aí se próxima semana a gente marca outro. Viu? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos voltar essas lives, rapaz. O negócio tá meio quieto. Bora voltar as lives aí. Balançar esse negócio aí. Depois a gente planeja aí um podcast aí, Yuri. Ele tá falando que já acabou, nós já estamos com uma hora aqui. Uma hora de live, rapaz. Onde você tava, Breno? Encaminhei pro senhor aí, rapaz. Meu irmão, prazerzão estar com você aí. Deus abençoe os amigos aí, os nossos seguidores. Sigam o Francisco aí também. Vamos lá. Deus abençoe. Mano, obrigado pela força. Tamo junto, meu aqui também no nosso estado. O homem tá chegando do culto agora. Não, aí tô te falando, estamos nas nuvens. A agenda dele é surreal. Meu amigo, Deus te abençoe. E juntos vamos aí incendiar o Piauí e por onde Deus nos levar. Vamos lá, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Valeu, mano. Fica na paz. Tamo junto. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. A gente vai... Vamos ver se a gente toda semana faz uma live aí com os amigos. Live com os amigos, contando experiências. Hoje a gente ouviu um pouco a história do meu amigo Jonathan. Teve recentemente pregando com a gente aqui em Demerval Lobão. Deus tem levantado, tem dado uma mensagem. E esse é um tempo que Deus está levantando uma geração comprometida com o Evangelho e não negocia os seus valores. Então, toda semana a gente vai trabalhar aqui a ideia de lives, contando experiências. Eu creio que eu, por exemplo, me alimento muito com as experiências. Quando eu iniciei, eu lia continuamente Heróis da Fé, que é um livro muito conhecido, e as biografias. Claro que a gente não pode querer comparar a nossa vida com a vida dos heróis da fé, mas as biografias inspiram muito a gente. E não deixa de que também as nossas experiências com Deus venham edificar pessoas. Então a gente foi muito edificado aqui ouvindo o Jonathan, as experiências, como iniciou no ministério, a chamada. Então, não deixe nada, nenhum desafio roubar o fogo que queima no seu coração, apagar a chama que queima no seu coração. Se Deus te chamou, mantenha essa chama acesa, continua firme no propósito de Deus. Talvez você não foi chamado para pregar para grandes multidões, para estar sempre em um púlpito com o microfone na mão.
Talvez você foi chamado para ajudar o pequeno grupo, o Missão no Lar que tem aí na tua cidade, na tua igreja. Talvez o seu chamado é liderar jovens na igreja local, é liderar grupos de evangelismo, é dentro da sua empresa fazer a diferença. Não importa em qual setor e em qual área, o importante é que você cumpra o seu ministério.